Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang, pra disfarçar. Podem alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas certas. Dono de toda a ciência,
ou se acreditar. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Pai, eu não me esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não me esqueci quando me chamou de filho. Eu lembro que eu estava abatido, mas me curou. Eu lembro que eu estava ferido, mas me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, caído de novo. Mas olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Mas olha eu aqui de novo, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos os momentos. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. E eu falei assim, ó: me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos nos momentos. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é
Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Eu subo as muralhas, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Pra terminar assim, eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Aquele que tem fôlego de vida, cante. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Pai, eu não me esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não me esqueci quando me chamou de filho. Eu lembro que eu estava batido, mas me curou. Eu lembro que eu estava ferido, mas me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Mas olha eu aqui de novo, me cura de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Mas olha eu aqui de novo. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos os momentos. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Pra finalizar, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos os momentos. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Pai. Irmãos, vamos abrir a palavra em Salmo 73. Salmo 73. Quem gosta de fazer a leitura da palavra, fica à vontade, eu preciso de um leitor, amém, irmão? Amém. Amém. Versículos 7, 8 e 9 do Salmo 73. Eu posso ler? Pode? Salmo 73, versículos 7, 8 e 9. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam como
maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Amém. É isso aí, irmãos. Então hoje, tá, a palavra fala de três sentidos que o corpo humano possui. O primeiro, a visão, que a palavra foi lida, olhos. Amém, irmãos? Amém. A segunda fala do coração e a terceira fala da língua. O que está relacionado? A nossa boca, né, irmãos? Então, olhos, coração e boca. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou começar, irmãos, com uma entrada, uma introdução. Vocês vão imaginar a cena, tá? Vou dar o exemplo de uma maçã. Quem gosta de maçã, vamos supor, primeira impressão qual é? O que nós usamos quando nós enxergamos uma maçã? Os nossos olhos. Amém? A maçã está aqui, por exemplo. Eu olho para a maçã, eu uso os meus olhos. Eu vejo a maçã. Eu enxergo a mesma. Se eu gosto de me alimentar com a maçã, o que vai ser trabalhado no meu corpo agora? O meu coração, irmãos. Primeiro, eu vejo a maçã com os meus olhos, ela me apetece a vontade de comer. Mas em segundo plano agora, eu uso o meu coração, porque eu sinto vontade de me alimentar com ela. E o terceiro, se eu quero me alimentar com ela, eu vou usar a minha boca. Amém, irmãos? Amém. Olha só, um relacionado ao outro. Enxergar a maçã com os olhos, sentir a vontade está dentro daqui. Eu sinto a vontade de fazer algo, o quê? Comer a maçã. O terceiro item. Amém, irmãos? Agora isso é sentido terreno. É um sentido físico. Agora eu vou levar para o sentido espiritual. Irmãos, nós estamos caminhando na rua, nós estamos bem, amém? Vocês saem daqui bem e rumo a praticar as coisas boas, as coisas sadias. Nós andamos pela rua, de repente a gente enxerga com os nossos olhos uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa triste, uma pessoa chorosa, que a gente vê com os nossos olhos, ela está passando momentos difíceis naquele momento. Nós enxergamos aquela pessoa. O que nós sentimos em fazer? Se aproximar, ajudar a mesma. Nós trabalhamos, além da gente enxergar com os nossos olhos, o nosso coração se compadece com aquela cena que nós estamos enxergando à frente, irmãos. Amém? O que nós fizemos? Nós nos aproximamos, o nosso coração se compadece, como eu falei, a gente se aproxima daquela pessoa e nós sentimos em falar algo para ela, em dizer algo para aquela pessoa naquele momento, irmãos. Nós entramos com uma palavra do Senhor, com um conforto adequado de que aquela pessoa está necessitando ouvir algo da parte de Deus. Amém? Primeiro o físico, depois o espiritual. Agora vamos lá. Esta noite, Jesus, ele é o médico dos médicos, mais uma vez, como nós já escutamos muitas vezes nos cultos, do qual nos apreciamos até hoje. Amém, irmãos? Escutamos, né? Que Jesus é o médico dos médicos. Mas hoje, ele vai ser médico nos nossos olhos, ele vai ser o nosso oftalmologista, ele vai ser médico do nosso coração, que é o nosso cardiologista, e ele vai ser médico dos nossos dentes, é o nosso dentista. Amém? Vamos lá. O cidadão aqui, a maioria das pessoas trabalham fora. A pessoa sai de sua casa e ela percorre um trecho da sua casa até o trabalho. Depois ela volta para sua casa. Estou falando dos
nossos olhos primeiramente, irmãos. Já aconteceu muito comigo, creio que com você já aconteceu também. Quando nós fizemos o trajeto de ir para o nosso trabalho, retornar para os nossos lares, a gente chega em casa, os nossos olhos às vezes chegam cansados, né? Ele chega empoeirado, muitas vezes dá aquela coceirinha, aquela areinha que a gente tira com as nossas próprias mãos. A gente às vezes esfrega os dedos dos nossos olhos, querendo tirar aquela poeira que está incomodando, irmãos. Não é assim que acontece? É assim. Só que, parando para pensar agora, muitas vezes a gente procura uma ajuda, uma autoajuda, para solucionar o problema que está acarretando a dificuldade, aquela incomodação diante dos nossos olhos. É onde a gente procura o oftalmo, irmãos. Nós vamos para o médico, aí ele fala assim comigo, com você, muitas vezes, né? Olha, eu vou prescrever para você uma receita para você usar um colírio para lubrificar os teus olhos. Muitas vezes a gente vai lá, voltamos para casa, deixamos a receita de lado pensando, não, eu vou continuar assim mesmo, eu vou lavando o meu rosto da minha maneira, né? Vou na pia, uso a água mesmo e deu. Deixamos o colírio, a recomendação do médico de lado. Só que daí no passar dos dias, irmãos, aquela dificuldade aumenta. Aí voltamos para o médico e ele pergunta, olha, tu não está usando o colírio que eu te prescrevi? A gente olha para o médico e diz, não. Pois é, mas eu pude notar pelo exame que eu fiz nos teus olhos, a tua visão agravou um pouco. Você não obedeceu o que eu mandei te fazer. Então agora eu vou te recomendar uma lente de descanso. Até aqui, irmãos. Vamos lá. O oftalmo essa noite é Jesus Cristo. Nós notamos uma dificuldade com a nossa visão espiritual. A gente nota que a gente tá menos... a nossa visão está diminuindo espiritualmente. Nós procuramos Jesus. E Ele aplica uma receita para nós, um colírio espiritual, para a gente usar. Só que nós deixamos de lado, irmãos. Esse colírio é para lubrificar, para purificar a nossa visão espiritual com Ele. Isso, ele prejudica a falta de uso, pelo qual Jesus recomendou um dia para mim e para você usar. A gente deixa de lado, a gente em termos ignora essa ajuda de Jesus, pensando que a gente sozinhos nós conseguimos lavar os nossos olhos para a gente continuar enxergando e tendo a visão de Deus na nossa vida. Mas não é assim, irmãos. A gente se sente autocapaz para arrumar uma maneira ou outra para a gente conseguir dar conta dos nossos olhos, para conseguirmos continuar vendo as coisas como Jesus vê. Mas não é assim. Vocês estão entendendo? O que acontece então? Nós retornamos a Jesus como paciente da terra, voltou para o médico porque ele não fez uso do colírio que o médico recomendou. O que aconteceu, vocês lembram? O médico teve que fazer uma receita de uma lente de descanso. Irmãos, nós chegamos para Jesus novamente. Como ele pergunta e sabe todas as coisas, que a gente não fez uso desse colírio espiritual. Ele fala para mim e para você, descansarmos nele. O médico da terra recomendou a lente de descanso do paciente usar. Agora o que Jesus faz? Ele diz para mim e para você, descansarmos nele. Olha como Jesus é prático. Ele não mede esforços, ele é eficaz, ele sabe o que aplicar para mim e para ti, sem danificar os nossos olhos espirituais. Só que muitas vezes, irmãos, o paciente da terra, ele não faz o uso da lente de descanso, ele não vai no oculista fazer o pedido do que o médico prescreveu para ele. O que acontece dali em diante?
ele fica na estaca zero. Ele começa a se prejudicar. A visão começa a diminuir a partir de um tempo do outro. Ele vai no médico, o médico diz, olha, a lente de descanso não vai mais resolver o teu problema. Eu vou ter que aplicar agora o uso de grau na sua vista. Começa com 0,25. Não resolve, ele não retorna, não faz a lente, vai para 0,5. Vai piorando, vai para 1,0. Vai piorando, vai para 1,5. Vai piorando, vai para 2,0. Vai piorando, vai para 2,5. 3,0. 3,5. 4,0. 4,5. 5,0. Complicou a visão do paciente ou não, irmãos? Complicou? Complicou a visão. É assim com a gente também, irmãos. Vai complicando quando a gente não está mais enxergando o que Deus quer que a gente enxergue com os olhos da fé. É os olhos da fé, irmãos, que nós temos que manter equilibrada, que nós temos que manter eficaz. Não podemos perder a visão de Deus. Agora, o que falta a nossa visão ser sadia? Quais são um dos problemas terrenos que nós ouvimos falar, creio que vocês já escutaram, os mais conhecidos aqui da terra, irmãos, que danificam a nossa visão física? Lembrei de alguns, né? Primeiro, a catarata. Quem já ouviu falar da catarata? Ela existe. A catarata, irmãos, é como se fosse uma nuvem, um nevoeiro na frente da visão da pessoa, onde começa a tapar, começa a cegar tudo que ela vê pela frente. Ela tem dificuldade de enxergar. O que o médico tem que fazer? Ele faz uma raspagem nos olhos do paciente, para ele voltar a enxergar. Tem retorno essa técnica? Tem. Um bom profissional faz, um bom cirurgião faz, que ele conserta e limpa toda aquela sujeira que encontra-se na frente dos olhos do paciente. Agora, espiritualmente, o que é isso, irmãos? Muitas pessoas espiritualmente estão ficando cegas devido à catarata espiritual. Eu falei que é como se fosse uma cortina, um nevoeiro na frente da visão da pessoa. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas não estão mais enxergando o que estão vendo na sua frente. Elas não estão mais enxergando. Estão diante de seus olhos, mas elas não conseguem mais enxergar o que estão à sua frente. Mas como eu falei, nós temos um médico especialista, o oftalmo dessa noite, chamado Jesus. Ele vai lá e raspa, limpa, abre a cortina para que eu e você possamos novamente enxergar o que nós estamos vendo diante de nossos olhos espirituais. Agora, irmãos, o estrabismo, amém? O estrabismo, irmãos, o que seria? Vocês lembram? Eu lembro de um filme antigo, quando eu enxergava ainda, né? Do leão, que o ator ali do filme, ele via 2 leões na sua frente. Em vez de ver um só, via 2. Porque o estrabismo é uma visão duplicada. Amém, irmãos? Esses pacientes também têm uma cirurgia para solucionar esse problema de visão dupla. Agora, com Jesus, o que é isso? São as pessoas que já conhecem Jesus, só que estão vivendo, sofrendo desse problema. Em vez de ver uma cena só, uma pessoa só, um objeto só, vê 2 ao mesmo tempo. Mas existe um só, mas vem 2 diante dos seus olhos. Irmãos, isso aí não pode acontecer na minha vida e na tua. Sabe qual é esse problema espiritual? É quando tem pessoas que seguem 2 caminhos. Ora segue a Deus e ora segue as coisas do mundo, irmãos. E Deus não quer assim. Jesus não quer assim. Ele quer somente que o foco seja Ele.
Aí Ele vem quando nós clamamos a misericórdia dEle. Senhor, eu não quero mais seguir dois caminhos, eu quero seguir somente a Tua direção. Jesus vem com os primeiros socorros, cirurgião, oftalmologista da minha vida e da tua esta noite. E vem e conserta. E Ele faz a gente enxergar e encarar de frente somente Ele na nossa vida. Amém, irmãos? Agora vem estigmatismo. O que é o estigmatismo? É um erro na fracção da nossa visão diante da gente, onde a gente enxerga as coisas borradas e as coisas também que não estão sendo claras à nossa frente. É uma dificuldade, irmãos, de nos deslocar, da gente não conseguir enxergar, a visão fica totalmente não nítida, sabe? Então isso seria o quê? Tem recurso? Até que tem. Só que o melhor médico para resolver esse problema, o que seria? Quando a gente tem a visão turva, irmãos, quando ela não está clara diante dos nossos olhos, quando a gente tem a dificuldade de enxergar, o que seria isso? Jesus vem e conserta, nos ajuda para que a gente não acometa as coisas enganosas que estão à nossa frente, né? A gente enxerga coisas que não é aquilo que aparentemente nós estamos enxergando. A gente fica confuso, a gente fica confundido. Então Jesus vem e faz o quê? Ele arruma e conserta a nossa visão espiritual. Ele faz a gente enxergar como as coisas são e não como as coisas que nós estamos vendo com os nossos olhos, que estão tapados, estão errôneos, irmãos. A gente está vendo coisas que para nós é bom, mas Ele sabe que não é legal. Ele nos ajuda a consertar aquilo que está errado. Ele faz a gente enxergar aquilo que é certo diante dEle, mas para nós não é. Ele vem e faz fluir na nossa visão física, nossa visão espiritual agora, aquilo que está correto diante dEle, e Ele quer passar para mim e para ti. Não uma visão errada, mas uma visão correta. Amém? Agora vem, irmãos, a miopia. A miopia é um problema de visão que o paciente, ele enxerga o que está perto, mas tem dificuldade de enxergar o que está longe. Enxerga o que está perto, mas tem dificuldade no que está longe, irmãos. Esse é o maior perigo para nós que servimos o Senhor. Nós enxergamos o que está perto, ou seja, está tudo bem. Estou vendo bem as coisas que estão acontecendo ao meu redor. As pessoas que estão comigo estão caminhando no mesmo ritmo, na mesma direção, mas não sabem o perigo que está lá na frente, irmãos. Aparentemente para nós tudo está bem, tudo está seguro, mas lá na frente está o perigo. Nós não sabemos o que está nos esperando lá na frente. Muitas vezes uma emboscada, uma armadilha para a gente cair a qualquer momento. Irmãos, vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que eu tenho esse problema. Eu não estou conseguindo ver o que está lá na frente. A visão é curta. Eu só enxergo o que está perto. Eu estou caminhando com segurança, porque eu estou vendo que perto de mim não tem nenhuma pedra de tropeço, não tem nenhum buraco, amém, irmãos? Só que eu caminho com segurança limitada. Mas ali na frente que eu estou caminhando, bem agora, eu chego, quando eu menos espero, eu posso cair. Eu posso ser levada ao chão. A miopia tem conserto? Para Deus tem. Para Deus tem, para Jesus tem. A medicina resolve, aqui na terra também resolve. Mas depende do paciente, irmãos, não é sempre que resolve. Mas para Jesus, tudo tem solução. Amém? O que ele faz? Ele abre a visão, ele enxerga esse problema,
espiritual, que nós muitas vezes somos acometidos e prejudica a nossa caminhada com o Senhor. Porque para a gente andar com segurança na rua, estou falando fisicamente agora, nós temos que enxergar bem, não tem? Nós temos que ter visão. Experimenta você agora colocar uma venda nos olhos e sair da rua para fora. O que vai acontecer? O que vai acontecer com vocês, irmãos? E comigo também, que não caminho sozinha. E aí? Eu vou me prejudicar. Eu vou acabar caindo. Quem tem essa visão da miopia espiritual, vocês que enxergam até o momento que vocês estão vendo que está perto, está tranquilo. Mas lá para frente, irmãos, é bom arriscar ou não? Não é bom arriscar. Agora com Jesus tudo ele soluciona. Ele faz a gente transitar com total segurança. Amém? Agora vem a visão tubular. É o contrário. A visão tubular, a pessoa tem dificuldade de ver o que está perto e enxerga o que está longe, irmãos. É um exemplo. Vocês conhecem o funil? Todo mundo sabe o que é um funil, né? Nós colocamos um funil diante dos nossos olhos. Aparentemente o que está perto a gente não enxerga, mas ela vai abrindo. É isso a visão de quem enxerga, tem a visão tubular. É uma visão difícil, mas existem muitas pessoas que têm esse campo visual pequeno, irmãos. O campo visual é estreito, é pequeno, mas mesmo assim elas conseguem caminhar porque elas ainda enxergam. Agora, tem retorno? Não tem. Para medicina, a visão tubular não tem conserto. Mas para Jesus tem? Tem. Ele tem a solução para tudo, irmãos. O que ele faz? Ele faz não somente eu e você termos uma visão estreita, porque ele quer abrir o ângulo da nossa visão espiritual. Ele quer que a gente tenha visão de águia. Por onde a gente passar, a gente veja tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente não seja traído, confundido e enganado pelas pessoas. Amém, irmãos? Agora vem o glaucoma. É muito conhecido, né? O glaucoma, o que acontece com o paciente? Muitos ficam cegos, porque a pressão arterial dos olhos aumenta. Isso acaba danificando a visão do paciente. Pressão arterial, ela aumenta, sobe a pressão dos olhos. São as pessoas, irmãos, que enxergam as coisas que elas querem enxergar. São as pessoas que acabam se enganando. Elas acabam traçando um destino para ela, onde para elas tudo é fácil de resolver, para elas tudo vai dar certo, os planos dela, os projetos dela vão dar certo. Elas traçam uma meta em suas vidas que para ninguém pode impedir. Qualquer pessoa que comenta, dá conselho, ela não escuta, ela traça aquilo e deu. O que ela determina para ela, ela vai fazer. Irmãos, e muitos acabam quebrando a cara. Dá errado, porque elas ficam aceleradas. Eu falei pressão alta, acelera. Pessoas são ansiosas, não esperam o tempo do Senhor, onde elas praticam o exercício imediato de cumprir aquilo que elas traçaram para elas mesmas e acabam não dando certo. Mas Jesus tem um conserto. Muitas vezes as pessoas ficam cegas por causa desse glaucoma espiritual, mas Jesus vem com uma autoajuda e conserta o erro que elas acometeram, e elas têm que começar novamente a sua vida. Agora, irmãos, vou chegar num problema que eu sofri. Eu fiquei cega por causa de um problema, retinopatia diabética. O que é isso? A pessoa que tem diabetes, ela tem uma visão. Eu enxergava 100%. Eu dirigia, eu dava aula, eu tinha uma visão 100%. Mas o médico me avisou, se tu não cuidar da tua glicose, tu vai acabar ficando cega. E acabei no que deu, irmão. Deus permitiu que eu ficasse cega.
Foi permissão dele. Eu tentei 6 cirurgias, mas não surtiu efeito. Foi permissão de Deus ou não foi? Foi permissão dele. Poderia ter dado certo. Muitos pacientes ficaram cegos por causa do diabetes e voltaram a enxergar. Mas eu fui uma candidata que Deus não quis assim. Ele quis que eu ficasse, ele permitiu que eu ficasse cega. Agora vamos ao que interessa. Retinopatia diabética. O paciente começa a se alimentar com doces, açúcares e não se cuida. Vocês sabem que o nosso globo ocular, ele tem uma parte da visão chamada retina. A retina é responsável pela nossa visão. Todos nós temos a retina. Só que a minha retina ficou comprometida. Na nossa retina, irmãos, tem muitos vasinhos fininhos de sangue, que o sangue ele tem que transpassar para nós enxergarmos bem. O que aconteceu comigo? A visão começou a coagular. Por causa da grande quantidade de açúcares que eu estava ingerindo no meu corpo, o meu descuido começou a coagular o sangue nas veias da minha retina. O que aconteceu? Tapou tudo. Eu vejo, eu não enxergo ninguém que está na minha frente. Eu sou totalmente cega, irmãos. Porque você vê escuro, eu não vejo escuro. Eu vejo uma visão borrada na minha frente. Você sabe, muitas pessoas me perguntaram, você vê o preto na tua frente? Não. Eu lembro, irmãos, quando eu entrava dentro do carro, quando eu saía à noite, e aquela era noite de inverno, eu entrava dentro do carro, aquele para-brisa todo embaçado. Vocês lembram disso? Sim. Eu enxergo tudo embaçado na minha frente. Parece que eu entrei dentro do carro e eu tenho que limpar a para-brisa. Mas isso é só Jesus para fazer. Eu já me acostumei assim, sabe, com essa vida. Já me acostumei. Mas para vocês entenderem. Então, espiritualmente agora, não tem cura como eu estou. Para a medicina terrena, não tem retorno. Para Jesus tem? Tem. Sabe o que ele faz, irmão? Glória. Meu Deus, até me arrepio. Glória. Seja feita a vontade do Pai na minha vida. Eu não fico ansiosa, eu já me acostumei a ser cega. Só que para Jesus, sabe o que ele faz? Agora, ele limpa a minha visão. Agora, espiritualmente, eu estou falando do problema espiritual. Retinopatia diabética espiritual, irmãos. Muitos estão cegos. Mas Jesus faz, sabe o quê? Não é somente o sangue do corpo, nosso, meu, teu, o sangue humano, que ele limpa, tira todo esse coágulo que está na frente do paciente espiritual, não. Ele faz o quê? Ele faz transitar o sangue dele, que limpa a nossa visão, irmãos. Glória. Faz passar, abre as veinhas, por menores que sejam diante dos olhos espirituais, ele faz transitar o sangue dele dentro dos nossos olhos. Somente assim nós teremos a visão de Deus, retomando a nossa vida em nome de Jesus. Em nome dele. Agora, gente, a pregação é tão longa. Meu Deus, vou ver se dá tempo. Vou acelerar um pouco, irmãos, o coração. Vamos lá. O coração. A pessoa sai para trabalhar. Ela sabe que ela tem que ter uma vida saudável. Cuidar da sua dieta e praticar exercício físico. Amém, irmãos? Nós sabemos disso, né? Para a gente manter o nosso coraçãozinho bom. Para não sofrer dano futuro. Vamos lá. Irmãos, a dieta espiritual qual é? A física todo mundo sabe, né? Do que se alimentar bem, o que comer e o que não comer. Só que a palavra de Coríntios fala: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Coma tudo o que tem no mercado, mas nem tudo que compramos no mercado faz bem para nós, para o nosso coração, irmãos. Agora, espiritualmente,
a dieta espiritual do Senhor Jesus, que agora é o nosso cardiologista, ele recomenda para mim e para você saber nos alimentar. O que a gente tem que comer, o que não, irmãos, espiritualmente. Nós sabemos, conhecemos a palavra do Senhor. Amém? Agora, os exercícios físicos, onde nós devemos ir, porque exercício físico no coração, um dos melhores é a caminhada. A caminhada nós usamos os pés e as pernas. Onde nós estamos caminhando hoje? Para onde que nós estamos nos dirigindo? Para onde nós estamos indo? Quais são as veredas que nós estamos nos destinando? E onde nós queremos chegar? É a caminhada com o Senhor. Atividade física com Ele. Agora, irmãos, segundo, a pessoa foi no médico fazer uma bateria de exames. O médico disse assim: olha, vou dizer uma coisa para você. O teu coração tá bom, só que o teu colesterol tá um pouquinho alterado. Eu vou te recomendar um comprimidinho para te tomar. Lembram? Não sei se alguém toma atorvastatina aqui, né? Aquele comprimidinho pequenininho para baixar a taxa do colesterol. Só que o paciente deixou passar batido. Ele não tomou o que o médico recomendou. Deixou passar. Aí, irmãos, o que aconteceu? Foi agravando a saúde dele. Não foi mais ao médico. Sofreu o primeiro infarto. Passou um tempo, sofreu o segundo infarto. Passou o terceiro infarto. Acabou acarretando o quê? Um infarto fulminante. Irmãos, o comprimidinho que muitas vezes Jesus pede para mim e para você usar e tomar, comprimido. Muitas vezes ele nos aperta, ele nos comprime para o nosso bem. Como está o nosso coração? A palavra foi lida em Salmo 73, versículo 8, onde o leitor fez a leitura e falou que o nosso coração é enganoso. O nosso coração se engana, irmãos. Ele é enganoso. O que acontece com isso? O paciente espiritual, somos os pacientes de Jesus. Ele nos aperta, ele nos comprime, nos dando recados, avisos leves. Mas o que acomete comigo, com você? Acarreta a nossa saúde do nosso coração espiritual. Primeiro infarto a gente tem. O primeiro infarto é a advertência de Jesus. Não resolve. Sofremos o segundo infarto. É a exortação de Jesus. Não adianta ainda. Sofremos o terceiro infarto. É o castigo, irmãos. Ainda não resolve. O que acontece? Um infarto maior. Ele acaba pesando a mão na gente. Isso ele não queria que acontecesse. Mas ele ainda faz tudo isso pelo amor de mim e de você. Agora, irmãos, vou falar de três situações que o coração humano passa. Vocês já ouviram falar do cateterismo? Alguém já fez cateterismo aqui? Ninguém fez? Tá. Mas eu conheço. Amém, isso, que bom. Nós conhecemos, né? Meu pai fez 5, 6. Isso. O cateterismo, irmãos, quando a pessoa tem algum problema no coração, ou queremos investigar, o médico quer investigar o que está acontecendo, é colocado um catéter dentro do coração da pessoa, né? Esse catéter, ele sonda, ele averigua qual é o problema, o que está acontecendo e qual é o lugar que está danificado, né? É o medidor. Então, irmãos, o que acontece com isso espiritualmente? Jesus, ele coloca esse catéter espiritual dentro de mim, de você, para a gente enxergar, para a gente sentir onde está o nosso problema. Ele coloca esse medidor dentro de nós, como se ele dissesse: vê, tu me conhece, vê onde tu está errando, te conserta, olha, procura onde está o teu defeito. Ele dá oportunidades para nós, irmãos. Amém? Agora vamos lá. Tem um marca-passo. O marca-passo
é também um aparelhinho colocado dentro do coração do paciente para marcar passo a passo como está o batimento cardíaco, como está funcionando esse órgão vital dentro de nós. Irmãos, Jesus muitas vezes está marcando o nosso passo a passo do nosso dia. Ele está nos observando a nossa caminhada periodicamente, a nossa evolução terrena, como que nós estamos nos conduzindo a nós mesmos e como que está a nossa caminhada com Ele. Amém? Está marcando o nosso passo a passo. Irmãos, tem uma outra alternativa para quem está sofrendo do coração, né? Chamado angioplastia. Eu tive um tio que passou por isso, tá? Eu lembro. Angioplastia. A angioplastia é quando a pessoa tem uma veia do coração já obstruída, já está bem coagulada por gordura, que é a palavra que foi lida, né? Cheio de gordura. Falou do olho, mas agora lembrando do coração. A veia do coração está cheia de gordura. O sangue tem como passar numa veia dessa? Não tem. A pessoa acaba infartando. Então, irmãos, o que acontece numa solução dessa? É colocada uma molinha dentro dessa veia do coração, né? Stent, chamada stent, se não me engano é stent o nome dessa molinha. Ela vai alargar para o sangue do paciente continuar passando por aquela veia. É uma alternativa. Irmãos, o que é espiritualmente isso? Jesus chega para um paciente espiritual que está sofrendo, onde ele vê que o sangue não está mais passando, ou seja, a palavra dele não está mais entrando na cabeça do filho dele, do filho de Deus, não está mais entrando, não consegue mais meditar na palavra, entra para o ouvido, sai pelo outro, então não está mais fluindo dentro do coração espiritual do filho de Deus. E o que ele faz? Ele coloca essa molinha, irmãos. Ele arruma uma alternativa, ou seja, ele abre uma porta, ele arruma uma saída para as pessoas continuarem ligadas à palavra dele. Ele arruma estratégias, irmãos. Ele alarga, ele abre uma oportunidade maior para a gente conseguir meditar novamente na palavra dele, para a gente conseguir sobreviver, para não acabar tendo prejuízo futuro. Amém? Agora, para fechar a parte do coração, tem a ponte de Safena. Ninguém sofreu disso aqui? Não? Não, porque tem muita gente que sofre, né, esses problemas. Tem bastante. A ponte de Safena, irmãos. O que acontece? O coração também sofre, né? Obstrução, sofre consequência por ser prejudicado pela vida cotidiana, má alimentação, falta de exercício. Tem uma solução, uma única solução que resultaria para salvar um coração humano. O que seria essa ponte de Safena? É cortada a veia da perna para ser ligada ao coração. Por isso que é chamada de ponte, irmãos. É uma alternativa medicinal também que é usada pelos cardiologistas. O que seria isso? A ponte de Safena. Safena é a veia da perna. Ponte significa ligação. Se nós estamos num lugar aqui e queremos chegar no outro, mas só tem o rio, a gente não vai conseguir passar para o outro lado se não tiver uma ponte. A ponte liga um lugar ao outro. Irmãos, quando esses pacientes espirituais estão sofrendo esse dano, Jesus chega e coloca essa ponte dentro de nós. Ou seja, é um canal que ele arruma para mim e para ti. Ele faz uma ligação direta de onde ele está. Ele está sentado do lado do Pai. Ele faz uma ligação direta comigo e com você. Arrumando, fazendo esse canal de bênção para solucionar a nossa vida. Para não deixar a gente morrer. Para arrumar mais uma solução para mim e para ti. Ele tentou alternativas.
Ele tentou fazer a gente lutar com catéter, não deu. Ele tentou colocar uma mola, não deu. Ele tentou acompanhar o nosso passo a passo, não deu. Chegou no momento que a gente ia acabar falecendo espiritualmente. Ele arrumou essa ponte, irmãos. Essa saída novamente. Ele entrou com essa ligação direta, onde ele fala conosco. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo, ele fala diretamente comigo e com você, falando que nós não estamos sozinhos. Agora a pergunta dessa noite, falando em coração. Você já fez o seu eletrocardiograma espiritual? Nós estamos fazendo, irmãos, o nosso eletrocardiograma espiritual. Se você ainda não fez, faça, para que você não se sinta prejudicado. Poupe o seu coraçãozinho, faça ele bater na presença de Deus, faça ele pulsar pela vontade de Deus e não pela nossa própria vontade. Agora eu vou chegar para a terceira parte, que é a boca, irmãos. Ele é o dentista também. Essa parte da boca, ela é rapidinha, mas ela é eficaz. É a palavra da Bíblia que fala, né? Que a nossa boca, a nossa língua, ela é ofensiva. Ela é cruel. Muitas vezes a gente usa ela para abençoar, como para amaldiçoar. Mas não é somente as pessoas. Um dos piores defeitos que a gente acarreta com a gente mesmo, irmãos, é a gente se amaldiçoar. É a gente dizer que não vamos conseguir. É a gente dizer que não vai dar certo. É a gente dizer que chega até aqui, deu e pronto. Não vou tentar mais. A gente está se amaldiçoando. Vamos saber usar a nossa boca para nos abençoar. Vamos lá. Ai, o bichinho chato me incomodando aqui. Irmãos, todos nós tivemos já problema dentário, né? Vamos lá. É uma palavra diferente, não é? Uma palavra estranha, mas é diferente. Mas vem do Senhor. É para a gente crescer com Ele nas áreas da saúde. Não somente física, mas espiritual. Nós temos a nossa dentição. De repente a gente começa a notar aquela quantidade de tártaro que começa a aparecer, aquela sujeirinha, pela falta de escovação, irmãos. Uma escovação sadia, né? A gente vai deixando passar. Daqui a pouco cria uma cárie. Quando cria uma cárie, a gente precisa fazer uma restauração. Quando a gente não restaura o nosso dente, a gente acaba danificando ele, acabamos tendo que fazer um tratamento de canal. Quando nós não fizemos o tratamento de canal, a gente acaba perdendo o nosso dentinho, irmãos. Tem solução? Hoje tem bastante, tem um implante dentário. Mas se a gente não fizer um implante dentário, acaba passando o tempo, porque para fazer um implante tem que ter estrutura óssea, tem que ter o osso. Acabamos perdendo tudo. Qual é a única alternativa? A dentadura. Vamos lá. Tártaro no dente, espiritual. Aquela sujeirinha que começa a aparecer. São as pequenas palavras indevidas que saem da nossa boca, irmãos. Deixamos passar. Precisamos de uma restauração espiritual. Eu falei da restauração. Aparece aquela cárie, aquele buraquinho. O dente já está sendo comidinho, né, pelas bactérias. A gente releva, a gente não leva em consideração. Ou seja, nesse momento, quando aparece a cárie espiritual, Jesus quer entrar com uma restauração. Ele quer restaurar a nossa boca. Ele quer restaurar as nossas palavras. A gente deixa passar. O que acontece? Tratamento de canal. Ele tem uma nova alternativa. Ele chega para mim para ti, olha, tu não quis a limpeza da tua boca, limpeza do tártaro, vamos lá. Eu tentei te restaurar, tu também não aceitou. Agora eu tenho uma outra alternativa para ti, meu filho, minha filha. Eu tenho o quê? Um tratamento. Nós também não aceitamos. Continuamos com palavras torpes, palavras de amaldiçoar a nossa vida, também falar palavras para as pessoas indevidamente. Ele quer nos tratar,
Mas a gente deixa passar batido. Amanhã eu mudo, vou deixar para depois. O que acontece? Tratamento de canal não feito aqui na terra. Perdemos o dente, perdemos mais uma oportunidade com o Senhor. Tem chance? Tem. Eu falei um implante. Ele quer implantar em mim, em você, aquilo que Ele quer. Para a gente não sofrer maiores danos. Puxões de orelhas dele, né, irmãos? Ele quer implantar dentro de nós. Só que tem um porém. Eu falei que só dá para fazer um implante dentário quando a cárie dentária tiver o osso na gengiva. Quando não tiver mais o osso, não adianta fazer o implante. Ou seja, osso. O que eu lembro com osso? Ossos. Estrutura. Nós só vamos conseguir ser implantados pela vontade de Deus se a gente tiver estrutura. Se a gente não tiver estrutura, nós não vamos conseguir, irmãos. Aí o que vai acontecer, como eu falei no começo, nessa parte do dente? Nós vamos ter que acabar usando a dentadura espiritual. Quem já usa dentadura sabe, né? Eu conheço uma pessoa ali que já usou. É doído, né? Dói, né, gente? Jesus tem que falar, incomoda, machuca a gengiva. Gente, Jesus, Ele dá muitas alternativas para nós, muitos passos para a gente seguir. Nossa, Ele chega, fala com a gente, maneira mais mansa, mas chega no final, onde Ele usa 1, 2, 3 saídas. Chega no final, quanto mais Ele fala, mais se agrava, irmãos. Começou por uma pequena sujeirinha no dente. Não poderia ser limpado? Poderia. A pessoa deixou passar espiritualmente. Acabamos perdendo tudo, irmãos. Acabamos tendo que usar uma dentadura espiritual. E não é bom. Acaba machucando. Resolve. As pessoas continuam conversando, continuam comendo, mas é sempre assim. É difícil. Vai continuar daquela forma. Vamos acabar sendo machucados por uma recordação não boa de que a gente poderia ter produzido na nossa fala, na nossa dicção, na nossa conversa, palavras saudáveis. Agora, para fechar a conclusão dessa mensagem, tem o fio dental, não tem? Meu Deus! Tem o fio dental. Irmãos, para começar uma excelente limpeza, isso digo porque eu faço uso dele. É ótimo. O fio dental ele limpa, vai tirando toda a sujeirinha que tem entre um dente e outro. A escova não tira, irmãos. O fio dental tira aquela sujeirinha que está incomodando, onde ela não consegue a escova sozinha tirar. O fio dental tira e o dente fica limpo. O que é isso com o Senhor? O fio, a linha. Se a gente usar o fio dental espiritual, nós vamos estar na linha com o Senhor. Aleluia! Vem, vou dar um Pai, eu não me esqueci. Não me encontrou o chão caído. Pai, eu não me esqueci. Não me chamou de filho. Eu lembro que estava batido, mas me curou. Eu lembro que estava ferido, mas me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, e
fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm e fazem cantar santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Eu quero ver a face do meu Criador, eu quero ver a face daquele que me amou. Eu quero ver a face do meu Criador, eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, eu só quero ver você. De novo. Eu só quero ver você, eu só quero ver você, eu só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. A gente já tá indo, né? Eu quero até justificar para os irmãos, né? Que a menina que tá do meu lado, a minha filha Rebeca, ela também é diabética, tá, irmãos? Eu e ela herdou de mim, né? Essa coisa ruim, mas tudo bem. E ela passou mal, a glicose dela baixou muito, e daí a gente, quando baixa muito a glicose, a gente fica mal, né, irmãos? E se não procurar socorro, pode entrar em coma, sabe? É muito grave, né? Então, mas ela já tá se alimentando de doces ali, né? Até o Wilson tá lá com ela. Mas estamos aqui, né? A obra é isso, né, irmãos? Jesus é conosco, né? E eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Veio conosco hoje também o Pedro, o Olavo tá aí, né, Olavo? Tô aqui. Ali, o Olavo também, um grande músico também, faz a obra com a gente, em nome de Deus. E até o Will me passou um recado, vou passar para vocês, né? Ele conversou com o Zito, acho que foi hoje, hoje à tarde, né? Aí a gente vai estar fazendo culto, a partir do mês que vem, a gente vai estar fazendo culto aqui na primeira e na terceira sexta, tá, irmãos? Hoje é a segunda sexta, né? A partir do mês que vem, tá? A primeira e a terceira. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês querem que a gente venha? Queremos. Então tá, vamos à bênção final. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, amém? Amém. E como diz a preciosa palavra do Senhor, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então vamos em paz e que o nosso Senhor nos acompanhe, agora e para todos sempre. Amém. Quem será contra nós? Não, esse Deus é por nós.